Boa noite aos ilustres vereadores, pessoas presentes e aos internautas que acompanham a transmissão dessa sessão pela internet. Convido os nobres colegas a ficarem em pé e, voltados para a bandeira brasileira, paulista e do município, ouvirem a prece regimental. Invocando a proteção de Deus no início de nossos trabalhos legislativos, queremos reverenciar nossa pátria em seu símbolo augusto, que é a bandeira do Brasil. Salve, pátria amada! Constatando o quórum para a realização desta sessão ordinária e sob a proteção de Deus, damos por iniciados nossos trabalhos legislativos e, de acordo com as normas regimentais, atendendo à solicitação do ilustre vereadora Márcia Sartori. Convido a proceder à leitura da citação bíblica constante do livro de Provérbios, O Discernimento da Justiça, capítulo 16, versículos de 1 a 9. Boa noite. O homem fez seus projetos, mas a resposta vem de Javé. A pessoa pode achar que sua conduta é certa, mas é Javé quem examina as consequências. Confere a Javé o que você faz e seus projetos se realizarão. Javé faz tudo para uma finalidade, até mesmo o injusto para o dia da desgraça. Javé detesta o orgulhoso, que certamente não ficará sem castigo. Com amor à fidelidade, apaga-se a culpa e com o temor de Javé se evita o mal. Quando aprova a conduta de alguém, Javé o reconcilia até mesmo com os inimigos, mas vale pouco com a justiça do que muitos ganhos violentos o direito. O homem planeja o seu caminho, mas é Javé quem lhe dirige os passos. Palavra do Senhor. Está em votação a ata da 8ª sessão ordinária. Os que forem favoráveis permaneçam sentados, os que forem contrários levantem-se. Aprovada. Está em votação a ata da 9ª sessão ordinária. Os que forem favoráveis permaneçam sentados, os que forem contrários levantem-se. Aprovada. Está em votação a ata da 10ª sessão ordinária. Os que forem favoráveis permaneçam sentados, os que forem contrários levantem-se. Aprovada. Está em votação a ata da 4ª sessão extraordinária. Os que forem favoráveis permaneçam sentados, os que forem contrários levantem-se. Aprovada. Está em votação a ata da 5ª sessão extraordinária. Os que forem favoráveis permaneçam sentados, os que forem contrários levantem-se. Aprovada. Está em votação a ata da 6ª sessão extraordinária. Os que forem favoráveis permaneçam sentados, os que forem contrários levantem-se. Aprovada. Está em votação a ata da 7ª sessão extraordinária. Os que forem favoráveis permaneçam sentados, os que forem contrários levantem-se. Aprovada. Convido os nobres edis Francisco Batista Evangelista e José Aparecido Gonçalves, respectivamente primeiro e segundo secretários, para secretariarem os trabalhos da sessão. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura do expediente, recibo do prefeito, dos vereadores e diversos, que encontra-se à disposição dos senhores vereadores na Secretaria da Casa. 11ª sessão ordinária, 10 de 8 de 2015. Expediente recebido do senhor prefeito municipal, ofício número 2002/2015, enviando a lei municipal número 2003/2015, ofício número 2007/2015, enviando os projetos de lei número 027/2015, número 028/2015 e o número 029/2015.
Ofício número 214/2015, enviando as leis municipais número 2004/2015, número 2005/2015 e a número 2006/2015. Ofício número 220/2015, encaminhando o balancete da Receita e Despesa da Prefeitura Municipal de Iacri com referência ao mês de junho de 2015. Ofício número 223/2015, enviando os projetos de lei número 030/2015 e o número 031/2015. Ofício número 231/2015, enviando as leis municipais número 2007/2015 e a lei número 2008/2015. Ofício número 234/2015, enviando o projeto de lei número 032/2015. Ofício número 236/2015, enviando a lei municipal número 209/2015. Expediente recebido dos senhores vereadores. Atestados apresentados pelos nobres edil José Ribeiro do Nascimento, justificando a ausência da 10ª sessão ordinária. Atestado apresentado pelo nobre vereador Francisco Batista Evangelista, justificando a ausência da 10ª sessão ordinária. Requerimento número 014/2015, de autoria do ilustre vereador Gilberto Nunes de Brito e outros. Requerimento número 015/2015, de autoria do ilustre vereador Reinaldo Roberto Raui. Requerimento número 016/2015, de autoria do ilustre vereador José Ribeiro do Nascimento e outros. Requerimento número 017/2015, de autoria do ilustre vereador José Ribeiro do Nascimento e outros. Requerimento número 018/2015, de autoria do ilustre vereador José Ribeiro do Nascimento e outros. Expediente recebido de terceiros. Ofício número 255/2015, de autoria do senhor Edson Ideu dos Santos, diretor da Unidade Regional do Tribunal de Contas de Adamantina, São Paulo. Ofício especial de autoria do senhor Alexandre Gomes Neto, presidente do PMDB de Iacri, solicitando a cessão das dependências do prédio da Câmara Municipal para realização de convenções, diversos jornais, revista e convite para participação em palestra e comunicando a realização de cursos. Nesse instante, solicito a leitura da matéria a ser tratada nessa sessão. Requerimento número 14/2015. Requerimento número 014/2015, de autoria do ilustre vereador Gilberto Nunes de Britos e outros, solicitando o envio de ofício ao senhor prefeito municipal para que, através do setor competente, forneça cópia dos documentos que compõem o grau de escolaridade de todos os motoristas demitidos pela administração após a realização do concurso público no ano de 2014. Está em discussão. Em votação. Os que forem favoráveis permaneçam sentados, os que forem contrários levantem-se. Aprovado. Requerimento número 015/2015. Requerimento número 015/2015, de autoria do ilustre vereador Reinaldo Roberto Raui, requerendo envio de ofício ao senhor prefeito municipal, solicitando que forneça cópia do balancete da receita e despesa referente a recursos, movimentação na realização da festa do Peão de Boiadeiros de Iacri, ocorrida em junho do ano em curso, e que seja oficiado também o presidente da comissão organizadora do evento para que forneça cópia da movimentação financeira decorrente da realização da festa. Está em discussão. Senhor presidente, nobres colegas vereadores,
público presente, público que nos acompanha pela internet, boa noite. Já é praxe, todos os anos, nós fazemos esse requerimento solicitando o balancete da festa do peão. E esse ano não poderia ser diferente, como nós fizemos na outra gestão, estamos fazendo agora, para que seja o mais claro e transparente possível os recursos empregados na festa do peão. Muito obrigado. Continua em discussão. Em votação. Os que forem favoráveis permaneçam sentados, os que forem contrários levantes. Aprovado. Requerimento número 016/2015. Requerimento número 016/2015, de autoria do ilustre vereador José Ribeiro do Nascimento e outros, requerendo o envio de ofício a presidente da Associação Comunitária de Iacri, solicitando relação de funcionário dispensado ou que pediram desligamento do quadro funcional da entidade a partir de 1 de janeiro do ano em curso. Está em discussão. Em votação. Os que forem favoráveis permaneçam sentados, os que forem contrários levantem-se. Aprovado. Requerimento número 017/2015. Requerimento número 017/2015, de autoria do ilustre vereador José Ribeiro do Nascimento e outros, solicitando envio de ofício ao senhor prefeito municipal para que forneça relação atualizada de funcionários do CRAS, Centro de Referência da Assistência Social, e suas respectivas funções. Está em discussão. Em votação. Os que forem favoráveis permaneçam sentados, os que forem contrários levantem-se. Aprovado. Requerimento número 18/2015. Requerimento número 018/2015, de autoria do ilustre vereador José Ribeiro do Nascimento e outros, solicitando o envio do ofício à Provedoria da Santa Casa de Iacri para que forneça relação atualizada de funcionários que lá exercem suas atividades laborais e suas respectivas funções. Em discussão. Em votação. Os que forem favoráveis permaneçam sentados, os que forem contrários levantem-se. Aprovado. Não havendo mais matéria a tratar no expediente, passaremos agora ao uso da palavra pelos nobres vereadores em tema livre. Comunico que a chamada dos vereadores dar-se-á de acordo com a ordem de inscrição no livro de oradores. Nobre colega José Ribeiro do Nascimento. Senhor presidente, nobres companheiros, o povo presente, as pessoas que nos assistem pela internet, eu vou ser bem breve, é só para resumir, eu não quis discutir os requerimentos, mas o que eu vou citar é o seguinte: todo esse requerimento eu fiz com um intuito só, é de verificar as pessoas que estão trabalhando em setores que não são, dentro dos setores da prefeitura, que não são funcionários concursados, porque eu acho que nós, vereadores, temos que ter coragem também, o suficiente, de procurar o senhor prefeito e fazer com que se dê uma enxugada. O que não é concursado, eu acho que deveremos tirar da folha de pagamento das entidades, já que já fechou a associação, então, para que diminua o gasto e que tenha mais possibilidade de fazer os pagamentos em dias, para que não tenha nenhum problema. É uma questão de você melhorar a situação, diminuir gastos, não é a questão. Por isso eu fiz o requerimento todo, para mim ter um conhecimento geral, né? No caso da associação, para mim saber as pessoas que pediram a conta e os que foram demitidos e os que têm que ser demitidos ainda, né? No caso, que se é para demitir todos, eu acho que tem que ser para todos. E o direito, quem recebeu e quem não recebeu, como está recebendo, para a gente poder ter um conhecimento, para quando as pessoas procurar a gente, você ter um meio de explicar para as pessoas o que realmente está acontecendo, né? Então, e no caso do funcionalismo, eu sei que nós temos dificuldade, vamos ter dificuldade, então se nós puder enxugar, o que nós puder enxugar a nossa folha de pagamento, seria uma prioridade, porque a situação é grave e todos nós sabemos disso. Todos que acompanham sabem disso, então tem que ter coragem, nós vereadores temos que ter coragem de expor e pedir para que isso seja feito, para que melhore a situação dos funcionários que estão concursados e estão trabalhando
que é para que tenha seu salário em dias. Eu acho que vai ter, acredito isso que vai ter, mas quanto menos nós gastar, quanto menos nós pedir para o funcionário para que nos ajude, para que faça um trabalho, para que trabalhe mais, para que faça alguma coisa a mais, eu acho que ele mesmo vai lucrar com isso, porque amanhã ele pode ter um aumento de salário melhor, né, e condições melhores de viver. Eu vou te dizer, senhor presidente. Não havendo mais oradores para discursar em tema livre, declaro neste instante aberto a ordem do dia. E não havendo matéria a ser tratada, declaro aberta a explicação pessoal. A chamada regimental seguirá a ordem de inscrição no livro de oradores. Convido o nobre colega Reinaldo Roberto Raul. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, público presente, público internautas que nos assistem, após o nosso recesso de julho, né, estamos aqui novamente para debatermos, legislarmos sobre os assuntos de nossa cidade. Eu acho que nós estamos caminhando numa harmonia muito grande e as minhas palavras são para desejar que realmente essa harmonia continue, que nós tenhamos os debates, sim, os debates onde o vencedor seja o povo. Que saiam daqui sugestões, leis que realmente sejam efetivamente benéficas para o povo. Como o nobre colega José Ribeiro disse, realmente a situação não só da Prefeitura Municipal de Acri, mas eu acho que de 90% das prefeituras de todo o país estão numa situação difícil. Eu converso com munícipes de várias cidades, funcionários de outras prefeituras, e realmente está todo mundo com o sinal amarelo mais que aceso. Então nós temos realmente que segurar as rédeas, os repasses estão cada vez menores, as despesas cada vez maiores, e o que nós pudermos fazer para diminuir e conter os gastos, nós temos que fazer de uma forma responsável, de uma forma que nós não deixemos de atender as coisas básicas da população, mas, como o nobre colega disse, tem que ter coragem de tomar decisões que às vezes politicamente não são boas, mas que mostra que tem que ter responsabilidade com o que está acontecendo aí. Então, é hora de deixarmos o lado político do lado e ver realmente a situação difícil que está, porque quem sofre com isso é o povo. E, quanto ao funcionalismo, nós entendemos que o funcionalismo é merecedor de todas as vantagens, sim, mas, infelizmente, nós vemos funcionários que talvez não mereçam muita coisa. Até eu canso de perguntar, quando eu vejo alguns lugares, funcionários mostrando má vontade, se o salário está atrasado, se não teve reajuste, porque, que eu saiba, os salários estão em dia até agora. Todos os reajustes possíveis e imagináveis foram dados. Então, eu não entendo o porquê da reclamação de alguns funcionários que se negam a fazer o mínimo necessário. Se a função dele é levantar esse copo, ele não faz mais do que isso, no sentido de colaborar. Veja bem, alguma minoria, e todos nós sabemos que isso existe. Se a função dele é levantar esse copo, você pede para levantar essa xícara, ele não levanta. E diz que está nas atribuições dele. Então, realmente tem alguns funcionários que, infelizmente, o estatuto, quem conhece o estatuto dos funcionários públicos, sabe que ampara demais o funcionário
beneficia demais e eu acho que tem que ser justo. Existe sim uma grande maioria de funcionários que dá gosto de ver, que trabalha, se dedica, mas nós temos funcionários que queriam apenas um emprego. Tem um salário no final do mês, certo? E não se dedicam àquela instituição que lhe paga o salário em dia e ao povo que é o seu patrão. Porque o povo que nos paga, nós devemos prestar serviço a eles. Infelizmente, funcionários que já foram, inclusive, chamados a atenção, mas é difícil, e nós esperamos que esses funcionários tomem consciência. Nós estamos vendo a quantidade de pessoas desempregadas que existem hoje por conta de um fechamento de uma Butz. O nobre colega sabe também, né, quantas pessoas... Então, quantas pessoas gostariam de estar no lugar desses funcionários? Concursados, estáveis, salários em dias, férias, 13º. Quantas que estão aí? Que daqui a pouco nós teremos um problema social muito grande com tanta gente desempregada. Então, as minhas palavras são hoje dirigidas aos funcionários, que realmente se dediquem. Aqueles que realmente que estão dessa maneira, eles sabem quem são eles. Não custa se dedicar à instituição e ao povo que paga o seu salário. Eu gostaria de desejar a todos nessa volta aqui muita saúde, muita paz, que nós, até o final do ano, nós possamos discutir e debater na mais completa harmonia. Obrigado aos funcionários da Câmara, ao povo presente e aos nobres colegas vereadores. Boa noite. Nobre colega Gilberto Nunes Brito. Senhor presidente, caros colegas vereadores, povo presente, o que eu ia relatar é o seguinte: foi aprovada uma lei sobre os carros que ficam nas ruas, carros que estão aí sem uso, e gostaria de saber qual que é, por que ainda não está funcionando essa lei, porque várias pessoas já procurou e até fica estrovando, está na frente da casa do vizinho, e fica estrovando o vizinho até entrar na garagem dele sobre esse, com o veículo dele, né? Então, eu queria saber por que ainda não está funcionando essa lei. E outra coisa, o que eu queria saber também, aonde estão as garis? Que no imposto vem, sim, as taxas de limpeza pública, tudo, para receber, tudo bem, mas não temos serviço por isso. Tem mais ou menos de uns 6 a 7 meses que não se vê uma gari, né? Então, quer dizer, onde estão? Estão recebendo e aonde estão? Né? Então, isso aí chama-se desvio de função. Então, eu gostaria que o senhor prefeito tomasse providência urgente, porque isso aí cabe uma denúncia e grave. Obrigado, senhor presidente. Eu gostaria de homenagear a todos os pais aqui presentes, aos pais que nos acompanham pela internet. O dia dos pais foi ontem, mas a sessão foi hoje. Dar os parabéns a todos nós aí. Senhores ilustres agentes políticos e demais presentes, não havendo mais oradores para falar em explicação pessoal e nada mais tendo a tratar, convido os nobres a ficarem em pé para ouvir o voto de agradecimento regimental, agradecendo a proteção de Deus nos trabalhos que hoje desenvolvemos, reafirmamos nossa profissão de fé, nos superiores destinos de nossa pátria, de nosso Estado e de nosso município, para os quais auguramos sempre paz, justiça plena, ordem e prosperidade. Agradecemos a presença e a audiência de todos. Boa noite. Declaro encerrada a presente sessão ordinária.